Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Aproveitando que estamos em pé, abramos as nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel. O capítulo é o primeiro. Vamos ler alguns versículos. E a partir do versículo primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, e a partir do versículo de número 1. Glória a Deus, quero pedir ao meu tecladista, me ajude aí, por favor. Glória a Deus. Deixa Deus te usar nesse teclado. Glória a Deus. Quantos acharam, digam amém. Diz a Bíblia Sagrada: havia certo homem de Ramataim Zofita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Sió para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandona o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Aleluia. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. E você diz amém. Sente glorificado ao nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto que o Senhor me deu para que eu transmitisse a vocês essa noite é o texto que conhecemos praticamente de cor e salteado. Mas o Senhor falou comigo algumas verdades enquanto eu meditava nesse texto e estudava acerca daquilo que o Senhor colocou no meu coração para tratar aqui essa noite. Eu quero
irmão. Você não entrou aqui nessa noite porque alguém te fez o convite simplesmente. Você não veio aqui nessa noite porque estava no script. Você não está aqui essa noite porque você tinha que estar aqui. Não. Você só está aqui essa noite porque o Espírito Santo de Deus te trouxe a esse lugar. Não simplesmente para você ouvir uma música, não. Não simplesmente para você apertar a mão do seu irmão, da sua irmã, não. Deus, o Espírito Santo te trouxe aqui essa noite para falar com você. Quem sabe você entrou aqui essa noite desacreditado, desacreditada. Eu tenho uma mensagem de Deus para entregar ao seu coração nessa noite. Aleluia, a tua vida será transformada. A tua história será mudada. Aleluia, no decorrer da mensagem. Aleluia, você glorifica o nome de Jesus. Exalte o nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, essa noite o texto que ora fizemos menção trata-nos de um assunto e uma história linda de superação. O texto que lemos vai contar uma história sobre um homem por nome Eucana. Eucana era da tribo de Efraim, era um efraimita. Eucana, a história diz que ele tinha duas mulheres, a primeira, Ana, e a segunda, Penina. A Bíblia diz que Eucana subia todo ano até Siló para ofertar, para fazer o sacrifício e para ofertar ao Senhor a sua oferta. Então todos os anos, porque naquela época não era todos os meses, todos os dias, era ano em ano ele subia até o templo do Senhor para fazer seus sacrifícios, entregar a sua oferta. E nesse contexto, Eucana, suas mulheres, seus filhos e filhas subiram para ofertar ao Senhor. A Bíblia diz que Eucana tinha uma esposa por nome Penina, e essa mulher lhe gerava filhos, muitíssimos filhos. Mas em contrapartida, Eucana também tinha uma mulher por nome Ana. Mas essa mulher por nome Ana, ela tinha o seu ventre cerrado. Ela não podia gerar filho para Eucana. Veja, meus irmãos, todos aqui conhecem de Bíblia, sabem que nessa época uma mulher, ela só valia, André, pelo fato de ela poder gerar filho. Você vai perceber na história que Abraão, como Sara era estéril, Abraão não gerou filho até a sua velhice, não teve filho até a sua velhice. E a Bíblia diz que mesmo tendo promessas de ter filhos, de ser pai de uma grande nação, Abraão não tinha filhos. Sara, para tentar se adiantar, pegou uma serva por nome Agar e deu a Abraão, para que ele gerasse filho com ela e ela assim tivesse filhos. Veja, nós temos aqui um caso muito parecido. Eucana, por sua vez, estava vivendo, pastor, a mesma situação de Abraão. Não podia gerar filho. Penina aqui não era alguém que está ali por acaso, não. Penina está aqui porque Ana havia dado Penina para Eucana para que ele pudesse gerar filho. Veja, a mulher, quando não podia gerar filho, ela praticamente era uma mulher amaldiçoada. Quem sabe uma mulher que não podia gerar filho e estivesse andando pelas ruas, aleluia, de Jerusalém, ela era tirado o sarro dela.
Imagina para um homem, um pai de família, não ter filhos, chegar em determinado local, ver alguém comentar sobre seus filhos, sobre a sua mãe. E Elcana não podia, pastor. Quem sabe no primeiro ano de casado de Ana e Elcana, a primeira noite, nada, primeiro ano, não tivera filho. Segundo ano, não tivera filho. Terceiro ano, não tivera filho. Veja, meus irmãos, diz a tradição judaica, que no passar de 10 anos, se uma mulher não desse filho ao seu marido, filhos ao seu marido, ele tinha por legal, pastor, ele podia, dentro da lei, dentro da tradição judaica, pegar uma mulher, uma segunda esposa, para que pudesse gerar, para que pudesse dar continuidade à sua genealogia. Veja, nós estamos diante de um texto aqui, que uma mulher foi obrigada a dar uma outra mulher, uma escrava, vamos dizer assim, para seu próprio marido, porque ela tinha uma condição que não conseguia gerar filho para Elcana. Veja como estava a mente dessa mulher, veja como estava o coração de uma mulher como essa. Eu não estou falando de um tempo como o nosso tempo, aonde é muito normal mulheres, famílias, maridos e esposas não quererem gerar, pastor, é normal. Naquela época, se uma mulher não pudesse gerar filhos, ela trazia uma vergonha inimaginável para sua casa. Alguém olhava para ela, quem sabe, pastor, o modelo ali não era um modelo que alguém queria seguir, mas era um modelo negativo. Alguém, talvez o vizinho de Ana e Elcana, a vizinha falava assim: cuidado minha filha, mãe, cuidado minha filha, para não ser parecido com Ana, sua vizinha, que não pode gerar filho. Se não bastasse, meus irmãos, ela não poder gerar filho, ter o sofrimento, esse sofrimento de não poder gerar. Aleluia, a Bíblia diz que quem fez isso com ela não foi o destino, não foi algo normal dessa atmosfera. Quem fez isso com Ana foi o próprio Deus. O texto sagrado diz que o próprio Deus serra a madre de Ana, impossibilitando Ana de gerar filho. Então começaram na cabeça de uma mulher nessas condições. Veja, você vai perceber que no decorrer da leitura, a Bíblia diz que Elcana todos os anos subiam para sacrificar. Agora Penina gerando filhos cada vez mais, gerando filhas cada vez mais. A casa de Elcana se encheu de crianças, pastor, porque Penina começou a gerar, vamos dizer assim, desordenadamente. Penina gerava, tinha um útero frutífero, podia gerar. E você perceba que a história diz, aleluia, que Penina a todo momento, pastor, ela tentava humilhar Ana, tentava rebaixar Ana a um patamar lá embaixo, fazendo, quem sabe dizendo: Ana, aleluia, eu estou grávida, olha como está minha barriga, olha como estou, concebi mais uma vez, estou grávida, aleluia, você mãe novamente. Olha a tristeza, o texto diz que todos os anos, quando eles subiam até Siló para ofertar, Penina ficava humilhando Ana, mas mesmo assim Ana não deixou de subir a Siló para ofertar. Mesmo assim Ana não deixou de subir a Siló para ofertar. O texto sagrado diz que um belo dia, nessas idas e vindas, nesses dias, pastor, aonde Ana não estava normal, Ana não estava muito bem, aleluia. Quem sabe Penina passou aqueles dias tirando sarro da cara de Ana. Quem sabe naqueles dias Elcana chama ele, chegou o tempo de ofertar e sacrificar anos. Quem sabe Penina fazia de tudo para que Ana não fosse com eles. Imagina a vergonha de Ana, imagina o desespero de Ana. Alguém pode estar se perguntando: mas Ana não orava? Mas por que isso não aconteceu antes, já que ela orava? Pastor, Deus nunca vai dar nada a ninguém
com o que Ele tem para a tua vida. Diz que o cenário que Israel se desenvolveu era um cenário de tristeza, depravação total. Ofni e Finéias, filho do sacerdote ali, estavam num estado terrível de pecaminosidade, profanando o templo do Senhor. Quando o povo ia ofertar, ele tirava do melhor, pastor, profanando o altar. Mas um dia Ana resolve fazer uma oração que mudaria a história e o curso da sua história. Aleluia! Às vezes, meus irmãos, nós oramos por uma causa, nós oramos, nós buscamos, nós jejuamos por uma causa, e às vezes pensamos: Senhor, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não está vendo a minha situação? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor gosta de me ver assim, enfermo, endividado? Mas às vezes Deus não atende a tua oração e a tua petição. É porque a tua oração e a tua petição não tem correlação com aquilo que Deus quer para a tua vida, com aquilo que Deus quer para a tua história. Porque a Bíblia diz que quando nós oramos e pedimos e não recebemos, é porque pedimos mal. Como? Para gastar ao nosso próprio bel prazer. Quem sabe antes as orações de Ana era uma oração corriqueira, era uma oração, quem sabe, como eu e você estamos acostumados a orar na igreja, em casa, quando ajoelhamos. Mas naquele dia, me parece, eu quero conjecturar aqui nessa noite, parece que naquele dia a menina levantou endemoniada, disse assim: hoje eu paro essa mulher, hoje eu faço com que ela não suba a Siló para ofertar. Mas em contrapartida, Ana levanta, chega do Espírito Santo, determinada, enquanto Penina irritava Ana, enquanto Penina falava: você é estéril, você é uma amaldiçoada, Deus não te ama, o teu ventre é seco, você nunca vai dar felicidade ao teu marido Eucana. Perceba, meus irmãos, que o texto sagrado diz que todas as vezes, quando Eucana ia ofertar, ele pegava uma oferta ali na hora do almoço, vamos dizer assim. Ele pegava uma oferta, dava a Penina, dava os filhos e filhas de Penina, mas quando ele dava a Ana, ele dava uma porção dobrada, demonstrando assim o amor, aleluia, dele para Ana. Veja, mesmo Penina gerando filhos e filhos para Eucana, a Bíblia diz que Eucana amava mais Ana do que a Penina. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Em um belo dia desses aí, ele está dando banquete para eles, e de repente, depois do almoço, Ana resolve tirar um tempinho de oração, pastor, um tempinho para falar com Deus. Ela não, naquele dia não tinha bebido vinho, naquele dia não tinha bebido mosto, naquele dia não tinha bebido bebida fermentada, mas ela diz: enquanto
tive força, eu caí porque eu sou dominado, você não é dominado, você não é dominada. Deus te trouxe aqui para ouvir uma palavra. Você tem domínio sobre a tua vida, você tem domínio sobre a tua ação. Você decide hoje, eu quero pecar. Você decide hoje, eu quero agradar ao Senhor. Quando o sacerdote do lar perde a visão, a sua casa declina, a situação moral dos filhos de Eli já não era o exemplo, pastor, para os jovens daquela época. Quem sabe alguém passava entre eles na vizinhança e dizia: eu não quero ser como Ofni e Finéias, eu não quero, para ser sacerdote, ser igual a ele, eu não quero. Eu não vou ser um sacerdote igual a Ofni e Finéias. Eles profanam o templo, eles adoram de noite, mas pecam de manhã. Eles ofertam de noite, mas vai para a balada no outro dia. Eu não quero ser sacerdote como eles aí. A palavra de Deus naqueles dias tinha muita valia.
Mas a minha adoração não está condicionada ao que eu posso fazer. A minha adoração não está condicionada ao tanto que eu gero ou que eu não gero. Se qualquer dia desse o Senhor quiser abrir a minha amada, e tudo bem. Se qualquer dia desse o Senhor quiser mudar a minha vida, tudo bem. Pegue na minha e se não mudar, não tem problema. Eu sigo indo para Siló ofertar. Eu sigo indo para Siló para adorar. Eu sigo indo para Siló para me prostrar diante daquele que vive e reina para todo sempre. A oração de Ana fez com que o sacerdote profetizasse sobre a vida dela, pastor. Mas deixa eu te falar sobre a oração de Ana. E aqui há um confronto, mas eu preciso entregar isso aqui. Aleluia, Deus. A oração de Ana não era a mesma oração minha e sua. Perceba, a oração de Ana não foi uma oração de barganha. A oração de Ana não foi uma oração me dê, porque se o Senhor me dá eu faço isso, e depois o Senhor dá e não faz. É fato isso. A oração de Ana foi Senhor, se certamente o Senhor se lembrares da tua serva e me deres um filho. Pastor, essa oração de Ana aqui foi uma oração, pastor, não foi uma oração qualquer. Não foi uma oração de alguém que estava com a barriga cheia. Não foi uma oração de alguém que estava delirando, não. Essa oração aqui foi uma oração de alguém consciente. Alguém que sabia onde queria chegar. Alguém que sabia o que estava pedindo e sabia a quem estava pedindo. Pastor, sabe por que porque a nossa geração não costuma alcançar do Senhor? Porque não sabe pedir. Porque não sabe para quem está pedindo. A oração de Ana foi: me dá, Senhor, me dá um filho varão. Porque se o Senhor me der um filho varão, esse filho vai habitar aqui, né? Depois que Deus mamar, vai habitar aqui dentro, para sempre aqui dentro. Escute, depois que Ana se levanta da oração, o sacerdote disse: vai e faça conforme a tua petição. No próximo ano, Ana já tinha gerado, pastor, já tinha nascido Samuel. Mulher estéril, esquecida pelo Senhor, mulher abandonada pelo Senhor, dizia Penina. 3 anos depois, Ana sobe, porque naquela época o menino, as mães costumavam desnudar o menino a partir dos 3 anos. 3 anos depois, Ana sobe com Samuel nos braços. Aleluia! Aquilo que parecia ser impossível
Enquanto o ministério se prepara, os dias se passaram. Samuel no altar. As coisas não mudaram em Israel. As coisas não mudaram no templo em Siló. As coisas iam do mesmo jeito. Ofni e Finéias seguiam fazendo as suas mesmas coisas. Mais um belo dia, a Bíblia diz que antes que a lâmpada se apagasse, todo mundo da cama, no quarto do menino ouviu-se uma voz: Samuel. Pela primeira vez ecoou o som dentro do dormitório: Samuel. Samuel levanta correndo, vai até o quarto do sacerdote e disse: o Senhor me chamou. O sacerdote disse: não, filho, não te chamei, volta a dormir. Samuel, mais uma vez deitado, a voz ecoou dentro do quarto: Samuel. Samuel levanta correndo, vai novamente até o quarto do sacerdote e diz: Senhor, eu ouvi o Senhor me chamar, o que foi? O sacerdote entendeu: Deus está chamando ele. Quem sabe isso aqui parece ser normal. Perceba, Deus não falava naquela época há muitos anos. Não se ouvia a visão manifesta. Ninguém não tinha ouvido a voz de Deus naqueles dias. Mas ao invés de Deus descer na casa, dentro do quarto do sacerdote, Deus desce na casa do menino. Aleluia, Deus desce no quarto do menino. A voz, ao invés de ecoar dentro do quarto do sacerdote, Ofni e Finéias, antes de a voz ecoar no quarto, pastor, do sacerdote ali, a voz ecoa dentro do quarto do menino. Aquela mesma voz ecoa nessa noite. Aquela mesma voz ecoa essa noite aqui. E a voz ecoa nessa noite chamando pelo teu nome. A voz que ecoa chama pelo teu nome. Até quando, filha, cochearás entre dois pensamentos? Até quando, filho, cochearás entre dois pensamentos? Até quando se esconde? Até quando tu vai se esconder de mim? Até quando tu vai correr? Até quando tu vai correr do teu chamado, filha? Até quando tu vai se esconder quando eu estou te chamando? Até quando você vai negligenciar a minha voz? Eu tenho falado na tua casa, tenho falado no teu quarto, tenho falado em oração. Mas você tem virado as costas para mim. Mas você tem se escondido de mim. Mas a voz continua gritando: Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Parece que eu vejo o menino que nem tinha relacionamento com Deus, pastor, ainda prostrado no quarto do sacerdote, ele dizendo: eu ouvi a sua voz ecoar. Aí o sacerdote entendeu a voz de Deus chama o menino. Aí ele diz: filho, vai te deitar novamente quando ouvir essa voz. Diz assim: fala, Senhor. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Quando a voz veio, entrou no quarto novamente.
entrar no cenário? Vamos entrar no cenário dessa noite. Entra comigo até Senhor, lá dentro do templo, lá no dormitório, lá dentro do quarto de Samuel. Entra no cenário. A glória de Deus desceu no quarto do menino. A glória de Deus desceu no quarto do menino. E aquilo que era improvável, e aquilo que era impossível acontece. Deus disse para Samuel: Samuel, a partir de hoje, eu estou tirando o sacerdócio da casa do sacerdote ali. Vou matar todos, vou destruir todos. Passou-se os anos, travou-se uma batalha. Filisteus contra Israel. Primeira batalha, primeiro conflito. Milhares mortos. Milhares de Israel mortos. Aí eles dizem: e agora o que aconteceu? Por que perdemos esse primeiro combate? Aí alguém tem uma ideia: vamos buscar a arca que está no templo do Senhor. Aí alguém vai lá, o sacerdote diz: sacerdote, perdemos o primeiro combate. Precisamos da presença de Deus no arraial, lá no campo de batalha. Aí o sacerdote diz: ele deu duas recomendações. Qual era a recomendação? Se perder a arca, não adianta voltar. Está no texto. Quando a arca pousa no arraial na frente da batalha com Ofni e Finéias, o barulho de vitória, o barulho de guerra, o outro lado do acampamento dos filisteus, alguém responde dizendo: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Lá no arraial do povo de Israel. O que aconteceu? Eles começaram a ficar com medo. Mas a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não se perde no percurso. A palavra de Deus não se perde quando ela é falada, ela cumpre, aleluia, o propósito pelo qual ela foi designada. A palavra de Deus não se perde com o decorrer do tempo.
levaram e a arca foi levada. Quando ele escuta que a arca foi levada, Miguel, ele cai de costa, quebra o pescoço. E a esposa de Finéia dá o filho, pastor, dá a luz ao filho. E coloca o nome de Icabod. Foi-se a glória de Deus, pastor. Quando Deus fala,